estarei lendo o capítulo 4 do profeta Daniel para inserir este capítulo em uma mensagem que Deus colocou no meu coração para ser ministrada. Eu pretendo gravar este texto, este capítulo e outros versículos. Eu creio que Deus está me permitindo deixar esta palavra ministrada para o nosso conhecimento. Eu poderia ler alguns versículos somente, mas eu vou tentar ler todo o capítulo 4. Do profeta Daniel, que diz assim: o edito do rei, o seu sonho de uma árvore grande, a sua loucura. Então este é o texto de Daniel, capítulo 4. Mas Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 17, versículo 24, diz assim: assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa e sequei a árvore verde, e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Então está aqui na palavra de Deus, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 17, versículo 24, onde o profeta, usado por Deus, ele está dizendo que Deus tem poder para fazer todas as coisas. Ele pode reverdecer uma árvore seca e ele pode fazer uma árvore. O Senhor faz secar a árvore verde e faz reverdecer a árvore seca. Então, tudo está na vontade soberana de Deus. E esse capítulo 4 do profeta Ezequiel diz o seguinte: Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosos as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e as imaginações na minha cama e as visões na minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então, entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, quer dizer, segundo o nome do Deus em D minúsculo do rei Nabucodonosor. Ele colocou o nome que ele quis colocar. Continuando. E no qual há o espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses. Esse Beltesazar é o mesmo Daniel. Repetindo, Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Lembre-se de que eu li Ezequiel 17, 24, que saberão todas as árvores do campo que o Senhor abate a árvore alta,
e eleva a árvore baixa. Ele seca a árvore verde e faz reverdecer a árvore seca. Então, não se esqueçam desse versículo de Ezequiel 17, 24. Continuando. Ele teve o sonho dessa grande árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isto nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore, e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra. E com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Isso em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, sempre lembrando que Beltesazar é Daniel. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei. Veja que eu li em Ezequiel, capítulo 17, 24, sobre a árvore. Agora Daniel está interpretando o sonho do rei, da árvore que o rei tinha visto. Vou reler o versículo 22. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas o tronco com as suas raízes deixai-a na terra, e com cadeias de ferro, de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Agora Daniel começa a interpretar o sonho do rei, da grande árvore que o rei tinha visto em seu sonho. Então ele diz, no versículo 24 do capítulo 4 de Daniel: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, quer dizer, de Deus, né? Que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo.
e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti. Depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Olha o conselho que o profeta dá para o rei. Que ele ouvisse o conselho dele e desfizesse dos pecados dele, e que ele tivesse misericórdia dos pobres. Continuando. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses. Então passaram-se 12 meses, exatamente um ano. Versículo 29 do capítulo 4 de Daniel. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha o rei se exaltando, né? Ele contemplando toda a grande Babilônia e dizendo, né, que aquilo ali, tudo pertencia a ele, né? Tudo ele tinha feito com a força dele, com o poder dele. Continuando. Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Ora, meu Deus, como que o homem pensa que ele é alguma coisa, não é, amados? Imagina que o rei está ali se engrandecendo com a grande Babilônia, vem uma voz do céu e disse: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Amados, quando Deus diz passou, encerrou, estendi o meu braço, agora eu vou agir, não tem ninguém que impeça o agir de Deus. Veja bem, o versículo 32. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva, como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Olha o estado que esse rei ficou. Prestem atenção no versículo 33 do capítulo 4. Ele foi tirado do palácio dentre os homens, ele passou a ser como um animal, ele comia erva como os bois comiam, o corpo dele foi molhado de orvalho do céu, aquele conforto do palácio já não existia mais, cresceu pelo no corpo dele, como as penas de águias, e as suas unhas como as das aves. Imagina o tamanho das unhas que ficou do rei Nabucodonosor. Aquele rei poderoso, arrogante e orgulhoso. Ali o orgulho dele acabou. Caiu todo por terra. Que perigo, né? Quando nós nos tornamos orgulhosos, arrogantes e achamos que podemos fazer tudo que nós queremos fazer. Deus permite até o momento que ele diz, agora basta. E foi o que aconteceu com esse rei. Versículo 34. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há
quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Então não tem ninguém que possa dizer para Deus: por que o Senhor está fazendo isso? Por que veio essa provação para a minha vida? Por que eu me tornei como um animal? Por que eu estou nessa situação? Não adianta questionar com Deus. Deus faz e ponto final. Então não adianta, nós estamos sabendo que estamos passando por esses dias aí difíceis, muitos poderosos, entre aspas, né? Achando que eles vão fazer, que vai acontecer. Amados, Deus vai permitir até o momento que ele entender que ele pode permitir. Quando Deus determinar que encerrou o poder, entre aspas, do homem na terra, encerra mesmo, e Deus faz como ele quer. Então essa palavra estorvar quer dizer impedir, deter. Eu vou ler novamente o versículo 35 do capítulo 4 de Daniel. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão, quer dizer, não há quem possa deter, não há quem possa impedir o agir da sua mão. No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Eu tive que ler esse capítulo 4 todo, senão quem está ouvindo, eu não quis ler 2, 3 versículos e explicar com as minhas palavras. Eu quis deixar a palavra de Deus gravada, sem tirar e sem acrescentar. Então, ele reconheceu o Deus soberano, o Deus poderoso, e ele disse: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Preciso falar mais alguma coisa sobre esse texto? A carta de Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tiago 4:10. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então fica esta palavra, que nós venhamos observar o que Deus está falando através desta palavra. Que não haja em nós a arrogância, a soberba, o orgulho, a prepotência. Que nós sejamos humildes, porque senão Deus, ele trata conosco. Com Nabucodonosor, ele o fez pastar, comer capim como os animais, cresceu-lhe pelos e as unhas como as aves, durante 7 tempos. Eu não sei esses 7 tempos, quanto tempo foi. A Bíblia diz 7 tempos. Mas a palavra de Deus está nos orientando que nós devemos nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, que no tempo certo ele nos exaltará. Receba esta palavra em nome de Jesus. Sejamos humildes, quebrantados, ainda que não estejamos entendendo o que Deus está fazendo. No tempo certo, ele nos exaltará. Que Deus te abençoe, que esta palavra tenha servido de alimento para a sua alma, e que essa experiência que o rei passou sirva de exemplo para a nossa vida. Deus te abençoe. Eu sou Neuza Baldini. Obrigada por me ouvir.